Os 5 tipos de vítimas oferecidos sobre o altar. Notaremos, primeiramente, as exigências divinas quanto aos sacrifícios diários, em Êxodo capítulo 29, versículos 38 a 48. Isto é, pois, o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. Conforme Números, capítulo 28, podemos ver que era de manhã um cordeiro, 276 gramas de flor de farinha, 1 litro de azeite e 1 litro de vinho. É interessante notar que a 10ª parte corresponde a um gomer, que era a ração de um homem. Êxodo capítulo 16, versículo 36. Foram necessárias 5 vítimas para representarem a única vítima cuja vida e morte foram um holocausto contínuo, o Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar agora estes ingredientes neste holocausto. Primeiro, a flor de farinha. Embora não fosse um sacrifício com sangue, era colocada junto com o holocausto contínuo, pois simbolizava aquele aspecto tão importante da vida de Cristo como um holocausto contínuo e não apenas a sua morte. Na perfeição humana dele não havia nenhum grão áspero, e o azeite na flor de farinha fala da obra do Espírito nele, assim como a libação daquele agrado que apenas o Pai pode apreciar nele. Segundo, a rola, cujo nome científico é turtur, baseada no seu arulho, é símbolo de ternura e inocência. O pombo nos lembra daquele que vai para o Pai, assim como o pombo-correio sempre volta para o lugar onde se criou. Tanto a rola como o pombo falam também daquele que é celestial. Terceiro, o carneiro, a ovelha e o cordeiro são da mesma família. São animais com os quais o homem tinha uma conexão vivencial, sendo sua propriedade e resultado dos seus labores para cuidar deles. Assim como o cordeiro e a ovelha são inofensivos, falando-nos daquele que não quis se defender, o carneiro tem uma agressividade que nos fala daquele que, na sua devoção a Deus, mostrava determinação e vigor até a morte e morte de cruz. O carneiro era o sacrifício usado na consagração dos sacerdotes. Seu sangue era colocado na orelha, mão e pé, indicando uma devoção que caracterizaria o sacerdote. Também foi usado como substituto de Isaque, por exemplo. Quarto, o bode, a cabra e o cabrito também fazem parte da mesma família e são um símbolo do pecador, mas, quando usados para o sacrifício, falam de Cristo, contado com os transgressores. Este animal anda nos terrenos mais difíceis sem tropeçar, e assim foi Cristo. Assim como o bode emissário
levava embora os pecados de Israel, também Cristo tirou o pecado do mundo. Mas havia 2 bodes no dia da expiação. Aquele cuja sorte é pelo Senhor nos fala de uma parte distinta que Deus teve na morte de Cristo, parte esta que não deixaria de existir ainda que o homem rejeitasse a salvação e ninguém fosse salvo. A sorte é pelo Senhor, no próprio local onde Deus foi desonrado, o Senhor Jesus o honrou e satisfez a verdade, a santidade e o caráter de Deus, de tal maneira que Deus pôde agir em seu governo oferecendo ao ser humano as bênçãos materiais que são imerecidas e a paciência dele diante das barbaridades do ser humano tão criticada por muitos. Agradeça-se a esse bode, cuja sorte era pelo Senhor. Ainda que o ser humano rejeite a salvação, Deus é glorificado no exercício da graça e na oferta da salvação que fez. Quinto, o boi, ou melhor, o novilho ou bezerro, e não o boi, era vítima de tamanho maior, que apesar de sua força é relativamente manso. Desde tempos imemoriais, é o animal usado para todo tipo de serviço. Ele representa Cristo como servo perfeito, indo até a morte, e morte de cruz.